Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta videoaula vamos retratar as funções exponenciais, o último tipo de funções transcendentes. O que é uma função exponencial? Como é muito vossa conhecida, é uma função em que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Tem aqui o tipo f de x é igual a, que é a nossa base, elevado a x, que é a nossa variável que iremos mudar. E como falamos na aula anterior das funções logarítmicas, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E por isso mesmo, esta condição também se aplica à sua exponencial, que são funções inversas. Temos aqui os dois tipos de gráficos. Temos aqui o gráfico em que a nossa base é maior que 1, e como podem aqui observar, quando o nosso x tende para o menos infinito, ela vai se aproximando de zero, e quando aqui nós temos o nosso x a aumentar, ela vai se aproximando do mais infinito. Aqui, quando a nossa base está entre o 0 e o 1, nós temos quando o nosso x está a tender para o mais infinito, ela aproxima-se de 0, e quando o nosso x está a tender para menos infinito, ela começa a tender para o nosso mais infinito. Mas depois esta análise irão ver melhor nas aulas de limites. Agora, passando para outro assunto, vamos falar sobre o número de Neper. O que é o número de Neper? É uma constante matemática em que é a base dos logaritmos naturais. Vamos já ver o que é que se retrata aqui estes logaritmos naturais. Basicamente, então, o número de Neper, que foi uma constante descoberta por um matemático, John Napier, e é E igual a 2,7182818 e por aí fora, que ainda tinha muitas mais casas decimais, mas neste caso apenas apresenta estas, e nos exercícios costuma-se arredondar sempre até aqui, 718. O logaritmo base é. Então, como nós vamos agora falar, isto é um logaritmo natural. É o nosso ln, que vocês muito vão trabalhar à frente nas derivadas e nos limites. O que é que acontece aqui? Quando o nosso logaritmo de b apresenta uma base e, ou seja, a nossa base é o número de Napier, nós podemos reescrever desta forma, ln. E é então o nosso logaritmo natural. Mas são aplicadas exatamente as mesmas propriedades que ao logaritmo. E depois temos também o exponencial de base e, que a nossa base é o número de Napier. Vamos passar para este exercício. O exercício pede para resolver a seguinte equação. Recomendo que ponham um vídeo em pausa e que o resolvam sozinhos antes de passar para a nossa resolução. Então vamos observar aqui o h de x. Temos então que o nosso h de x é igual a 4 ln, ou seja, o nosso logaritmo natural, de e elevado a 5, menos 7 ln de 1, mais 3 ln raiz cúbica de e. Como é que então podemos avançar nesta equação? Reparem no seguinte. O nosso ln tem exatamente as mesmas propriedades que o nosso logaritmo, por isso, nós a este 5 que está em expoente podemos passar a multiplicar para aqui. O nosso aqui não tem nenhum expoente, por isso podemos manter assim. E depois aqui nós temos o ln de raiz cúbica de e. Basicamente, isto é o mesmo que estar e elevado a 1/3. E por isso mesmo a expressão pode ser reescrita desta forma. Vimos que passamos o nosso 5 para aqui e depois aqui o nosso 1/3 da raiz cúbica para aqui. Avançando. O nosso ln de e, como já falei várias vezes, é logaritmo de base e de e. Então quer dizer que o nosso número é igual à base. E como vocês muito sabem da aula anterior, quando o nosso número é igual à base, significa que o seu ln é 1. E quando temos um ln de um número 1, ele é 0. Aqui aplica-se o mesmo caso que nesta primeira parte da expressão. E por isso mesmo podemos reescrever desta forma. 4 vezes 5 vezes 1, porque ln de e, ou seja, o logaritmo base e de e é 1. O nosso ln de 1 é 0. E aqui, outra vez, ln de e é 1. E por isso mesmo, conseguimos chegar ao número em que a nossa expressão h de x corresponde a 21. Vou então dar-te por terminada esta videoaula e desejo a todos um bom estudo e até à próxima.